do dilúvio, quando, meus irmãos, Deus chama Noé e manda que ele constrói uma enorme arca para que o povo se salvasse, porque ia haver um grande dilúvio. E Deus é misericordioso, meus irmãos. Deus ama o ser humano mais que tudo nesta terra. Deus ama o ser humano, e Ele queria salvar o ser humano do dilúvio. Mas diz a palavra de Deus que eles tamparam os ouvidos, fecharam os olhos, e Noé pregava. A palavra de Deus diz que Noé pregou 120 anos pregando a palavra, e eles continuaram comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, vivendo as suas regalias, os seus pecados, as suas vaidades, as suas heresias. E ali, meus irmãos, até que um dia o Senhor Deus viu que eles não iam dar ouvido, aí Deus chama Noé e manda que Noé chame os animais. E Noé chamou os animais. Olha, meus irmãos, que os seres humanos naquela época foi trocado por animais, porque Deus deu a oportunidade a eles, e eles não quiseram dar ouvido para obedecer a palavra do Senhor e se salvar do dilúvio. Mas quando Deus chama Noé, meus irmãos, e diz para ele: olha, Noé, o povo não vai entrar na arca, eles não vão dar ouvido, não vão se arrepender dos seus pecados. Então chama os animais, e nós vamos salvar os animais. Chame um casal de cada espécie e manda entrar dentro da arca. Que coisa, né? Casal de cada espécie, irmãos. Tinha ali animais velozes. Ali naquela época tinha animal, meus irmãos, que era carnívoros. Ali tinha, meus irmãos, leões, tinha tigres, tinha onça, tinha todos os animais carnívoros. Mas diz a palavra de Deus que quando Noé chamou cada espécie de animal, ali, meus irmãos, eles entraram para dentro da arca como cordeirinho, como, meus irmãos, animais de estimação. Eles entenderam, os animais ouviram, entenderam que era a vontade de Deus de salvá-los. Aleluia! E eles entraram para dentro da arca. Um casal de cada espécie entrou para dentro da arca. E passados 7 dias, Deus fecha a arca, e ali começa, meus irmãos, a chuviscar sobre a terra. Não foi inundação de água de uma vez, não. Começou, meus irmãos, a cair gotas de águas. Começou a chuviscar, bem mansinha a água começou. Ali, meus irmãos, aí foi ficando forte. A cada minuto a água foi ficando forte, e começou a subir os calcanhares, começou a subir aos tornozelos, começou, meus irmãos, a subir as canelas, e o povo começou a se desesperar e querer acreditar que tudo aquilo era verdade. Aleluia! Eles começaram a querer acreditar, mas já não dava mais tempo de se arrepender. Esse que é o problema. Enquanto nós estamos aqui nesta matéria chamada carne, enquanto nós estamos aqui respirando, ainda há uma oportunidade de nós se arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas heresias, das nossas vaidades, e se entregar a Deus de corpo, alma e espírito, para alcançar a coroa de vida eterna. Porque o aviso hoje, meus irmãos, o anúncio hoje não é sobre o dilúvio. Nunca mais Deus vai destruir a terra com o dilúvio. Porque disse o Senhor Jesus, quando os apóstolos perguntaram como será o fim dos tempos, ele disse: olha, haverá enchente em vários lugares. Isso nós estamos vendo hoje. Quantos lugares, meus irmãos, tem dado enchente, destruído casas, destruído, meus irmãos, tanta coisa na terra. Então haverá enchente em vários lugares, mas ainda não é o fim. Haverá guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai. Olha, meus irmãos, o que nós vemos de destruição, de brigas, de contendas entre pais e filhos, filhos e pais. Nós vemos, meus irmãos, até morte saindo sobre isso. Que Deus tenha misericórdia e coloque o anjo no lar de cada pessoa para repreender o inimigo da nossa alma. Tudo isso,
é o desejo do maligno, é o desejo, meus irmãos, do inimigo das nossas almas, porque a palavra de Deus nos revela que ele veio para matar, roubar e destruir, mas por outro lado, o Senhor Jesus veio para dar vida, e vida com abundância, aleluia, oh glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que a porta da arca foi fechada a porta da arca e acabou a oportunidade, e as águas foram subindo, cobrindo árvores, eles corriam, meus irmãos, nas árvores mais altas e a água cobria, corria, meus irmãos, nos prédios mais altos e a água cobria, corria, meus irmãos, nas montanhas mais altas e as águas cobriram, e foram coberta toda a terra, meus irmãos, com as águas. Um dilúvio de águas aconteceu naquele dia, e o povo, meus irmãos, pereceram por não dar ouvido à palavra do Senhor, o ensinamento da verdade. E hoje nós estamos aqui, meus irmãos, pregando, falando da grande verdade, da doutrina verdadeira que o Senhor Jesus ensinou aos apóstolos, e o que nós vemos hoje, uma grande maioria vivendo, meus irmãos, as suas regalias neste mundo, vivendo, meus irmãos, as ilusões que o mundo oferece, e não estão pregando a verdade, não estão falando acerca da vinda de Jesus, não estão falando, meus irmãos, que aqueles que não guardarem a palavra de Deus em seu coração, ele será condenado ao inferno. E nós sabemos, meus irmãos, que isso é real. Só há dois caminhos. Muitos estão pregando aí que há um terceiro caminho. Eu nunca vi, meus irmãos, na Bíblia Sagrada. Eu leio a Bíblia há 41 anos. 41 anos eu conheço a palavra de Deus. Eu nunca vi escrito, meus irmãos, que há um terceiro caminho. E tem pessoas aí falando que é um tal de purgatório. Oh, meus irmãos, que não se engane o seu coração, não deixe o inimigo te enganar, não. O purgatório é aqui mesmo, é aqui que você sofre, é aqui que você paga o preço para que você alcance de Deus a tua misericórdia, da salvação da tua alma. Muitos têm, meus irmãos, pregado que o Senhor Jesus já pagou o preço. Não, pastor Bonfim, o Senhor Jesus veio na terra e foi morto, crucificado na cruz do Calvário, e derramou a última gota de sangue por nós. Ele já pagou o preço do nosso pecado. Podemos ficar à vontade. Quem falou que podia? Quem falou que pode? Pode não, meus irmãos. Não podemos ficar à vontade, não. Ou nós servirmos a Deus em espírito e em verdade, ou seremos condenados com o mundo. E a condenação, meus irmãos, é o lago de fogo, é, meus irmãos, o ranger de dente. Muitos estão aguardando aí um purgatório, que vai passar por eles, sofrer algum tempo, e depois Deus vai levar para o céu. Jamais. Aqueles, meus irmãos, que pisaram para dentro do inferno, nunca mais sairá de lá, nunca mais. Ele vai se lembrar, meus irmãos, das mensagens, das pregações, das insistências dos homens de Deus que pregavam na terra. Nós vemos, meus irmãos, que na época do Senhor Jesus aqui na terra, houve, meus irmãos, um homem chamado Lázaro, que era muito pobre. Era um homem, meus irmãos, que vivia ali pedindo esmolas, era pobre, e diz a palavra de Deus que ele comia as migalhas que caíam da mesa do rico. Ele comia só as migalhas que caíam da mesa do rico. O rico milionário nem olhava para ele. Nunca, meus irmãos, ele quis ajudá-lo a fazer nada por ele. Mas diz a palavra de Deus que Lázaro, meus irmãos, sendo pobre, mas era homem de Deus. Homem, meus irmãos, que vivia pedindo ali as migalhas que caíam da mesa do rico, mas era, meus irmãos, um homem de Deus, com o coração voltado para Deus. Ele não se importava o que ia acontecer com ele aqui na terra. O importante para ele era ser levado para os céus e viver a mansão celestial, aleluia, viver a eternidade com Deus. É isso que eu estou pregando aqui nesta noite, oh glória a Deus.
E diz a palavra do Senhor que todos os meus irmãos têm o dia de partir da terra. E chegou o dia de Lázaro. E ali, meus irmãos, Lázaro amanheceu morto. Lázaro morreu. Aleluia. E foi levado para o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão, meus irmãos? Lugar de conforto. Os irmãos veem quando uma criancinha chora, a mãe pega ela e coloca no seio aqui assim, ó. É um lugar de conforto, meus irmãos. Ela para de chorar. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Lázaro foi para o seio de Abraão. E ali, meus irmãos, não sentia mais dores, não sentia mais fome, porque ali, meus irmãos, é cuidado por Deus, aleluia, para toda a eternidade. Ali não entra pecado, ali não entra vaidade, ali não entra ignorância nenhuma, maldade nenhuma, meus irmãos. Ali não entra nada que contamina. Ali, meus irmãos, é o lugar aonde nós viveremos para toda a eternidade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. E diz a palavra do Senhor que Lázaro, passeando ali no seio de Abraão, conversando com Abraão naquele paraíso tão lindo, meus irmãos, tão maravilhoso, de repente o rico também morre, porque chega a hora de um e de outro também. Todos, meus irmãos, dormiremos ou morremos, mas nem todos serão condenados, porque viveram a verdade aqui na terra. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. E diz a palavra, meus irmãos, que o rico foi levado para o Hades. Que é o Hades? Lugar de sofrimento, lugar, meus irmãos, de ranger de dentes. Ali ele foi pagar, meus irmãos, o preço daquilo que ele plantou aqui na terra. Ele colheu, mas Lázaro, que ele plantou, ele colheu o paraíso de Deus em sua vida. E diz a palavra de Deus que o rico lá no abismo, lá no Hades, ele olha para cima e de repente ele vê, meus irmãos, Deus permitiu, né, claro, que ele visse Abraão e Lázaro passeando no seio de Abraão. Aleluia. Oh, meus irmãos, que coisa tremenda. Irmãos internauta, pastor Ricardo, aleluia, que coisa tremenda, a palavra de Deus, coisa maravilhosa. O desejo de Deus é salvar toda a humanidade. O desejo de Deus é que todos escapem das garras malignas, mas nem todos têm esta graça, né? Nem todos abrem o seu coração. E Deus não invade, meus irmãos, Deus não invade o coração do ser humano. Somos livres para viver da maneira que quisermos aqui na terra, mas quando fecharmos os olhos, aí seremos guiados ali para onde nós escolhemos ir naquele dia. Aleluia. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que o rico lá no Hades, vendo Lázaro no paraíso, era um mendigo, ali, meus irmãos, passeando no seio de Abraão. Ele olha e clama a Abraão: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e pingue uma gota na minha língua para aliviar as dores que estou sentindo aqui embaixo. É sofrimento, meus irmãos. Nunca queira ir para o inferno. Eu vi, meus irmãos, aqui a palavra de Deus, que o gadareno, os irmãos que já ouviram falar sobre os demônios lá que estavam no gadareno, eles não queriam ir para o inferno. Olha, meus irmãos, que os próprios demônios sabem que o inferno é um lugar de tormento. Eles não queriam ir para o inferno. E quando Jesus saiu fora do barco, que pisou os pés ali na cidade de Gadara, diz que aquele homem endemoniado, meus irmãos, com legiões de demônios, correu rapidamente até Jesus, dobrou o joelho e clamou: aleluia, viesse a nos destruir, filho do Deus Altíssimo. Ele conhecia, aleluia. Deus conhece, meus irmãos, a nossa vida. Os demônios conhecem a nossa vida. Eles só não sabem o que nós pensamos. O que você pensa ele não sabe, mas o que você faz ele sabe tudo. Os seus desejos, aquilo que você pratica, ele sabe tudo ele sabe. Por isso que nós sabemos, meus irmãos, que a palavra de Deus nos revela
que aquilo que nós plantarmos aqui, vamos colher naquele dia. Então precisamos viver em espírito e em verdade na presença do Senhor. E diz a palavra de Deus que Abraão disse para o rico que estava no Hades: não tem como você querer passar daí para cá, e muito menos nós passar daqui para lá. Aquilo que você plantou, você está colhendo. E ele insistiu, meus irmãos, depois que estava lá no abismo, insistiu em pregar a palavra de Deus, porque ele pediu: pai Abraão, manda que Lázaro volte lá na terra e avisa meus 5 irmãos, que são milionários e são coração pesado que nem eu, para que eles não venham cair aqui nesse sofrimento, pregando, meus irmãos, no inferno. Será o desejo daqueles, meus irmãos, que conheceram a palavra da verdade e não obedeceram. Quantos hoje, meus irmãos, nós estamos pregando, estamos ensinando, falando, ensinando para eles a verdade, ensinando, meus irmãos, que o mundo é vaidade, ensinando que a carne, o desejo da carne é pecado, é o pecado, é só o pecado. E eles estão dizendo: não, o que é que tem, pastor Bonfim? Tem problema não, mulher pintar a unha é normal, hoje não tem problema não. Cortar a ponta do cabelo, não tem problema não. Usar pintura nas unhas, não tem problema. Pintar os olhos, não tem problema. Usar um pince na língua, não tem problema. Usar brinco nas orelhas, correntinha nos braços, não tem problema não. Roupa transparente, homem ficar de bermuda pela rua, não tem problema não. Pastores, pregadores, meus irmãos, estão vivendo essas regalias que o mundo oferece. Alguns dias atrás eu vi um pastor. O pastor estava, meus irmãos, caminhando de bermuda e sem camisa. E ali, meus irmãos, ele foi chamado a atenção. Mas são homens, meus irmãos, que estão vivendo a vida de miséria que o mundo oferece. E nós não temos poder de mudá-lo. Podemos apenas falar que eles estão errados, que eles estão vivendo o mundanismo. Estão, meus irmãos, construindo, meus irmãos, até mesmo campo de futebol no fundo das igrejas. Termina o culto, eles vão lá brincar de futebol. Alguns dias atrás eu levei, meus irmãos, um povo ali em Jataizinho, e chegou ali, meus irmãos, na chácara, um povo evangélico. Chegou ali na chácara, meus irmãos, eu falei para eles que eu voltaria à tarde buscá-lo. E quando eu voltei à tarde, quando eu levei, estava tudo bonitinho, arrumadinho, como crente, tudo servo de Deus. Mas quando eu cheguei à tarde lá, estava, meus irmãos, aquele som terrível, maligno, aquele som mundano, e todos eles dentro da piscina, pelados, sem roupas, só com roupas, meus irmãos, de baixo. Que vergonha, que vergonha! A palavra de Deus é clara, meus irmãos: não andeis nu, para que Deus não veja a tua vergonha. A tua vergonha. Você tem que cuidar do seu corpo, você tem que se vestir bem. A pessoa fala que roupa não leva ninguém para o céu, mas as pessoas que são dos céus sabem se vestirem. Tem que saber se vestir, meus irmãos. Tem que saber se vestir. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Não li a Bíblia Sagrada ainda. Olha, meu Deus. Salmos de número 128. Glória a Deus. Vamos ler aqui o versículo da palavra de Deus, meus irmãos, só para nós meditar alguns minutos mais. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Hoje é o segundo dia da campanha O Deus dá causas impossíveis. Quarta-feira, 7 quarta-feira, o Deus das causas impossíveis. Nós vamos orar para Deus confirmar a bênção na sua vida e resolver esta causa que você pensa que é impossível para você, mas para Deus tudo é possível. É possível, meus irmãos, Deus mudar o coração daquele advogado, daquela causa sua que está na justiça. É possível Deus mudar, meus irmãos, o pensamento do juiz, para que ele venha assinar aquele documento que você tem lá na mão do juiz. É possível, meus irmãos, ser devolvido aquilo que tiraram de você. Eu creio
Eu creio no poder de Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Salmos de número 128. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando eu prego aqui, meus irmãos, dezenas de vezes já preguei, centenas de vezes já preguei, que nós não podemos enriquecer com o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é uma dádiva de Deus à nossa vida para a salvação. Isso é muito sério, meus irmãos. E o que nós estamos vendo hoje são homens, meus irmãos, até mulheres estão à procura da prata, do ouro, através do Evangelho. A palavra de Deus, meus irmãos, é para nós pregar com amor ao nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se você não pregar a palavra de Deus para o teu próximo, você não ama ele. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor está dizendo nesta noite, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Se você trabalhar, pastor, o senhor fala que não pode ser rico? Pode, lógico que pode. O Jó foi o homem mais rico do Oriente, mas você vê que ele foi testado. Deus permitiu que Satanás tirasse tudo dele, e ele permaneceu em espírito diante do Senhor. Ele permaneceu com o coração voltado para Deus, aleluia. Ele permaneceu, meus irmãos, em espírito e em verdade, guardando a palavra de Deus no seu coração, os mandamentos do Senhor na sua vida. Ele não importava o que ele ia perder. Não importa, meus irmãos, o que perdemos nesta terra. Tudo neste mundo é ilusão. Eu não sei, meus irmãos, que tem pastores comprando apartamento de beira de praia. Estão comprando, meus irmãos, com os dízimos dos irmãos. Isso é errado, meus irmãos. Deus não permite isso, não. Se você quer adquirir alguma coisa, use as suas mãos para trabalhar. Trabalhe, busque, trabalhe. Deus pode te ajudar você a conquistar as coisas na terra, mas você precisa trabalhar com as suas mãos. Você não pode sair por aí pregando, ganhando 20 mil reais, como muitos pregadores estão, meus irmãos, aí pregando e cobram 20 mil reais nas mensagens. Tem um aí que cobrou 100 mil reais. Imagina, meus irmãos, 100 mil reais. Trocou, meus irmãos, a salvação pela ilusão do mundo, porque foi, meus irmãos, pregar num casal, meus irmãos, de homossexualismo. Que coisa terrível, não? Foi fechada a agenda todinha, mas tem que fechar mesmo. Só Deus tem misericórdia. Por isso que nós devemos, meus irmãos, conhecer a pessoa que chamamos para pregar na nossa igreja. Eu já falei para a irmã Aparecida no fim, não, na igreja só pode subir no altar se nós conhecermos. O altar de Deus é santo, meus irmãos, é santo, e nós precisamos saber como nós estamos vivendo para poder subir aqui. Não é chegar e subir no altar de qualquer maneira, abrir a boca para falar, meus irmãos. Nós vemos que muitos pregadores hoje, eles têm, meus irmãos, a teologia. É errado a teologia? Não, pode ter sim. Apóstolo Paulo foi um teólogo da época, mas ele nunca deixou, meus irmãos, do Espírito Santo para ficar com a teologia. Então você nunca, meus irmãos, pode deixar o Espírito Santo para ficar com a teologia. A teologia, meus irmãos, podemos estudar a teologia sim,
mas o Espírito Santo tem que estar em nosso coração. Não podemos trocar a salvação por nenhuma sabedoria desta terra, porque a sabedoria da terra é loucura para Deus, é loucura, meus irmãos. E nós estamos vendo muitos teólogos ficando loucos, estão loucos, meus irmãos, estão ungindo, meus irmãos, homens, estão ungindo mulheres, a pastora das igrejas. Não existe pastoras. Pastora, meus irmãos, que existiu na época na Bíblia Sagrada, era pastora de ovelhas, de animais, não de seres humanos. 41 anos que eu leio a Bíblia, eu nunca vi isso, meus irmãos. E estão, meus irmãos, aí fazendo coisas terríveis, levantando homens malignos para ser pastores, porque ele tem lá um valor para dar o seu dízimo alto, ele tem lá um valor para ajudar, meus irmãos, o bolso daqueles que estão vivendo a vontade do mundo. Então eles estão embolsando, se enriquecendo com o dinheiro, meus irmãos, de homens e mulheres que estão vivendo o mundanismo. Não existe isso, irmãos, não existe. Nós podemos, meus irmãos, receber os gastos? Sim, pode. Se você sai daqui para ir lá em Curitiba pregar, você tem um gasto para ir lá, ué. Tem a passagem, tem, meus irmãos, que comer, tem que beber. Então, meus irmãos, não tem jeito, tem sim um gasto, mas os gastos normal. Não, meus irmãos, pedir tantos mil, tantos milhões para ir pregar a palavra de Deus. Isto, meus irmãos, eu considero blasfêmia contra o Espírito Santo. É isso que é blasfêmia, é isso que é blasfêmia. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia. Pessoas, meus irmãos, estão colocando bola dentro do altar, na frente do altar, jogando, meus irmãos, chutando um para o outro. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Pastores, meus irmãos, deixando as esposas, casando com uma, com outra, 2, 3 casamentos. Isso é blasfêmia. Homens que estão em adultério nos altares, estão pregando, meus irmãos, pelo dinheiro, e não se entrega o seu pecado, não confessa o seu pecado. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Vai esconder até o dia que Jesus quiser. No dia que Jesus achar que não vai mais, ele vai pesar as mãos e vai tirar fora. E estamos perto de ver tudo isso, meus irmãos. Por isso nós devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Se você trabalhar, você pode ficar rico. Jó foi o homem mais rico do Oriente, mas o coração dele estava voltado para Deus. Abraão foi milionário, meus irmãos. Pensa no homem rico, foi Abraão. Mas diz a Bíblia que os anjos desceram no seu acampamento e comeu pão e bebeu água com Abraão. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pode sim, meus irmãos, adquirir bens, mas com o suor do teu rosto. Você pode adquirir bem, mas com o suor do teu rosto. Não, meus irmãos, usando a palavra de Deus para falar tantas asneiras. Tem pregadores aí, meus irmãos, que faz tudo pelo dinheiro, tudo. Dança, pula, meus irmãos. Só Deus tem misericórdia. A igreja de Deus não tem isso. A igreja verdadeira, meus irmãos, que foi chamada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, não vive dessa maneira, não. Aquela dançaria, meus irmãos, pulando, caindo, pessoas caem. Não, quem cai, meus irmãos, é pessoas que estão endemoniadas. Como nós oramos esses dias aqui, o rapaz caiu por causa do demônio que estava perturbando a vida dele. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo não cai no chão, sai se enrolando, não. Está errado, meus irmãos, está errado. Está errado. Precisa acordar, escapa pela tua vida, busca na Bíblia Sagrada. Tudo que nós precisamos tem aqui na palavra de Deus. Tudo que precisar, meus irmãos, é só ler a palavra de Deus que nós vamos encontrar. Amém? Que Deus abençoe aos irmãos presentes, irmãos internautas. Que Deus guarde a sua vida e te dá graça e a unção divina para você reconhecer hoje o que é pecado, porque antigamente todo mundo sabia.
Os crentes, meus irmãos, de 30 anos atrás, você olhava para ele, você sabia que era um homem santo de Deus, uma mulher santa de Deus. Hoje, meus irmãos, você não conhece mais. Você olha na cara dele e parece ser um servo de Deus dentro da igreja. Está tudo ali arrumadinho, meus irmãos, tudo bem vestido, tudo santificado diante do Senhor, mas daqui a pouco está na beira de uma praia nua, está na beira de uma praia, meus irmãos, até mesmo bebendo cerveja, como alguns pastores estes dias, né? Foram filmados aí um pastor bebendo cerveja. Irmãos, em nome de Jesus, quer beber? Deus te dá o livre-arbítrio, você pode beber, pode fazer o que você quiser, mas longe do altar. Não sobe no altar com esses pecados malignos, diabólicos, para falar do amor de Deus. Eu nem ouço mais, meus irmãos. Tem pessoas que estão pregando aí, estão pregando por tempo, porque eu nem ouço mais. Eu sei quem que eu posso ouvir, quem que eu posso ver, meus irmãos, pregando a palavra do Senhor. Amém? Não é que eu vivi, meus irmãos, em igreja que ensinou isso, não. Eu vivo isso, o que Deus colocou no meu coração, o que Deus me ensinou quando eu aceitei Jesus como Salvador da minha alma. Ele colocou no meu coração como que eu tenho que ser para alcançar a salvação da minha alma. E eu busco a salvação da minha alma a todo momento da minha vida. Precisamos, meus irmãos, conhecer a vontade de Deus em nossa vida. Amém? Deus abençoe, Deus guarda a todos, Deus guarda, irmão internauta, o seu lar, a sua casa, a sua família. Sexta-feira estaremos, meus irmãos, no terceiro dia da campanha, o dia da libertação. Estaremos orando por libertação na sexta-feira, e no domingo vai ser, meus irmãos, o 10º dia da campanha A Unção de Deus na Família. Que campanha extraordinária, meu Deus, meus irmãos, que campanha gloriosa. O 10º dia, são 21 dias da campanha A Unção de Deus na Família. E domingo que vem agora vai ser, meus irmãos, o 10º dia. E nós fizemos um propósito com Deus de orarmos 1 hora de oração antes da mensagem, nesta campanha da Unção de Deus na Família no domingo. 1 hora de oração antes da mensagem, e no meio da campanha 2 horas de oração, que vai ser domingo agora. No meio da campanha estaremos orando 2 horas de oração. Amém? Às 6 horas já estaremos aqui no altar iniciando a oração em favor, meus irmãos, da unção do lar e da família. E no último dia, no 21º dia, que será o último dia da campanha A Unção de Deus na Família, estaremos orando 3 horas de oração. Começaremos, meus irmãos, às 5 da tarde, já estaremos aqui no altar iniciando a 3 horas de oração para Deus ungir a tua casa, ungir a tua família, para que nenhum mal venha entrar dentro da tua casa. Amém? Deus abençoe a todos, Deus guarda. Tem irmãos que nos ouvem, meus irmãos, até lá do Uruguai, nosso irmão cooperador Natanael. Que Deus abençoe nosso irmão Natanael. Deus abençoe os irmãos que nos ouvem, que nos acompanham. Que a bênção de Deus venha guardar. Irmão Jean Oliveira, Deus te abençoe, Deus guarda o teu lar, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos fazer a oração da fé. Vamos orar a Deus. Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.